Olá, alunos de gestão de recursos materiais. Estamos agora aí com o tema 7, contratação, modalidades de contratação e recebimento de materiais. Na aula passada, nós falamos sobre a relação que a empresa estabelece com seus fornecedores e vimos um mecanismo para poder ranquear aqueles bons fornecedores, né? Fazer uma separação entre os bons e os maus fornecedores. Tá? Então, trabalhamos muito a relação que a empresa vai construir com os fornecedores, que tem que ser uma relação duradoura, justamente por conta da perspectiva da qualidade, da perspectiva da previsibilidade que a empresa vai ter em função de se construir esse bom relacionamento com os fornecedores. Tá? Bom, hoje, né, nessa contratação, em modalidades de contratação e recebimento de materiais, é um processo mais operacional, né? Como que deve ser feito, tá? Quais devem ser os critérios, né? Os trâmites, né, no processo de contratação, tá? E também os trâmites no processo de recebimento de materiais. Bom, então aí qual é a função aí de compras? É a parte inicial do processo de logística da empresa, tá? Levantar as demandas, levantar tanto a demanda de mercado, né, que vai orientar quais são as demandas da produção e, consequentemente, indicar quais devem ser as demandas de compra. Né? Então, nós falamos até sobre demanda quando estava discutindo lá lote econômico de compras, né? Quando a gente estava definindo qual deveria ser o ponto de pedido, né? São termos aí já conhecidos. Tá? Conceito voltado para o processo e não apenas para as transações. Né? Então, como eu falei, é um processo de compra. Por quê? A compra ela vai se dar, né, em função da demanda de mercado, consequentemente da produção. Né? Então, a gente tem que encarar a compra como um processo que é dependente do desempenho da empresa, tá? Que, por conseguinte, vai ser dependente também do desempenho da economia. Né? Então, nós hoje, nesse momento de quarentena, estamos vendo o quanto que essa demanda diminuiu. Tá? Então, certamente as compras que eram efetivadas em abril de 2019 não serão as mesmas de abril de 2020. Tá? Então, tem que entender esse mecanismo de compra como um processo. A logística de suprimentos é uma atividade que administra a compra, tá? O sistema de abastecimento, transporte, recebimento de materiais, de fornecedores para a empresa e tomar decisões sobre relacionamento no sistema de abastecimento da empresa como fornecedores. Tá? Então, a logística de suprimentos, ela visa abarcar vários elementos, né, que se colocam como hoje fatores estratégicos da organização. Tá? Então, percebam que ela envolve toda a dinâmica organizacional. Tá? Então, a gente tem que compreender a logística de suprimentos como a partir de uma visão sistêmica, ou seja, desde a fase de compras, portanto, estabelecimento com fornecedores, até a fase de vendas e entrega do material, né, dos produtos que a empresa fabrica. Né? E nós temos aí uma mudança no que se refere aí ao peso das compras, né, atualmente em relação às empresas de um tempo atrás. Tá? Então, o setor de compras hoje movimenta muito mais valores. Tá? Ou seja, as matérias-primas acabaram tendo um peso relativo muito maior, né, do que se tinha há um tempo atrás, principalmente aí quando você não tinha automação nas indústrias. Tá? Então, hoje, né, de 50% a 80% da renda bruta, né, que é movimentada na empresa,
tá, é voltada aí para o setor de compras. A gente está falando, logicamente, aí de uma indústria tradicional, tá? Setor de serviços, isso modifica de uma maneira dramática, obviamente, principalmente serviços em que a mão de obra, desculpa, tem um peso relativo aí muito maior, né? Então, por exemplo, faculdade, logicamente, que o custo operacional maior vai ser de mão de obra, né? Pagando aí os professores, os funcionários, tá? Enquanto que numa fábrica, né, isso pode variar de 50% a 80%, tá? Que era 10% a 20% há 70 anos atrás. Mas por que isso aconteceu? Dos fatores aí centrais, logicamente, vai ser o custo da produção, que reduziu bastante por conta da automação, diminuindo com isso aí o custo de se fabricar, né? O custo do processo produtivo, né? E mão de obra acabou reduzindo um pouco também, né? Então acaba ocupando uma fatia maior hoje a matéria-prima, né? E a compra, portanto, né, de insumos, a compra de matéria-prima passa a ter aí uma importância relativa maior, né? E com isso a necessidade de se profissionalizar ainda mais essa área. Bom, aí nós temos uma distinção entre compra reativa e compra proativa, né? O que é a compra reativa? É aquela compra muito vinculada a uma análise posterior, né? Então não faz um balanço, né, não estabelece as tendências de como que vai ser o mercado, né? Então compra muito em cima da hora, tá? Então, né, isso era um modelo que se tinha muito aí antes dos anos 80, tá? Então a área de compras é vista como um centro de custos, tá? Enquanto que na perspectiva proativa, em que você já começa a profissionalizar mais, né, já visa estabelecer técnicas que nós estamos aqui apresentando ao longo dessa disciplina, né, muito voltada aí para lote econômico de compras, o momento do pedido, o momento exato do pedido, relacionamento com fornecedores, né, tudo isso passa agora a configurar o que se chama aí de compra proativa, né? E por isso a área de compras deve agregar valor, né? Então você passa a entender o setor de compras como um setor que vai possibilitar ampliar lucros, né? Então quando você cria mecanismos de um melhor relacionamento com o fornecedor, né, consegue por conseguinte reduzir custos e isso vai impactar aí no lucro, né? A área de compras, na compra reativa, a área de compras se subordina à área de finanças ou a de produção, tá? Então você tinha essa vinculação direta e subordinada com as outras áreas, enquanto que no atual contexto a área de compras tem o mesmo valor hierárquico que finanças e produção, porque não significa que ela passa a ter agora uma relação dependente, é interdependente, ela estabelece uma interação muito forte, mas essa área de compras exerce agora um espaço, né, específico na organização, buscando justamente a melhoria da sua profissionalização. Os compradores respondem às condições de mercado, né? Então você tem uma situação, né, na compra reativa, né, que os compradores respondem a uma condição de mercado, ou seja, atendem muito para atender uma demanda que já existe, enquanto que o setor de compras, no atual contexto, passa a ter agora um papel importante para o desenvolvimento de mercado, ou seja, criar demanda, apresentar inovação, né? Não existe inovação se não houver o desenvolvimento de mercado, tá? A inovação só é possível com esse desenvolvimento de mercado. Os problemas são de responsabilidade do fornecedor, né? Então, no setor aí na compra reativa, tá? Enquanto que na compra proativa os problemas são de responsabilidade compartilhada, não só do fornecedor, é um problema porque é um processo de interação, a construção de relacionamentos, né, é muito mais amplo. Então, né, tem que haver aí essa responsabilidade compartilhada.
Na compra reativa, o preço é caracterizado como variável-chave, né? Então, né, você tem aí um fator muito voltado aí para a questão do preço, tá? Enquanto que na compra proativa, o fator central está muito voltado aí no valor, ou seja, como agregar. Mesmo que o preço seja um pouco mais alto, mas se você agrega, você consegue ter um produto final mais atrativo e, consequentemente, ampliando as margens de lucro. Na compra reativa, tá, você tem muita ênfase no hoje, tá? Enquanto que na compra proativa está muito ligada aí na ênfase no longo prazo, a perspectiva, portanto, mais estratégica. Tá? Na compra reativa, o sistema independente de fornecedores, né, independe de fornecedores, ou seja, né, você não tem aquela relação de fidelização com os fornecedores, enquanto que na compra proativa vigora aquilo que nós vimos na aula passada, que de se buscar maior relacionamento mais próximo com os fornecedores. Tá? Na compra reativa você tem aquela negociação ganha-perde, ou seja, para um ganhar, o outro tem que perder, enquanto que na compra proativa prevalece a negociação ganha-ganha, ou seja, eu ganho e o meu fornecedor também ganha. E é isso que vai configurar uma relação mais duradoura, quando se tem uma situação em que ambos ganhem. Na compra reativa, muitos fornecedores significam mais segurança, né? Então, melhor poder de barganha, aqueles aspectos que nós vamos ver um pouco mais à frente. Enquanto que na compra proativa, muitos fornecedores significam perda de oportunidades, né? Porque pode-se, né, também ficar uma dificuldade muito grande de encontrar um bom relacionamento mais duradouro com fornecedores, né? Então, tem também essa perspectiva de reduzir o poder de barganha, mas, por outro lado, também não criar um vínculo duradouro com a organização e pode, lá na frente, comprometer a qualidade. Na compra reativa, muitos fornecedores significam, estoques excessivos significam mais segurança, tá? Então, aquela questão de você criar um estoque maior. Enquanto que na compra proativa, estoque excessivo significa desperdício, gasto, né? Aquilo que nós vimos lá na perspectiva, principalmente lá no lote econômico de compras, tá?